Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, vocês vão ouvir um som de uma música aí, mas é no meu vizinho, tá? É no meu vizinho e porque se eu for esperar mesmo ele desligar som, eu não gravo, eu não faço as minhas reuniões, né? Os meus estudos, né? Aqui, né? Para nós interagir junto, tá bom? Aí agora vamos orar, né? Para que nós iniciemos o nosso estudo desta tarde. Que Deus possa abençoar a todos, tá? E vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor sabedoria, conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor Deus me ajude a entender e as pessoas que for visualizar, que for ver esse vídeo também entendam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, nós fizemos o estudo passado, a destruição, né? Que era o primeiro estudo. E para dar continuidade ao estudo à destruição, nós vamos para a parte da condenação, que era sobre a destruição de Jerusalém, né? Sobre a destruição de Jerusalém, o estudo. No livro O Grande Conflito, né? Tá? E na Bíblia, tá escrito, tá bom? Hoje nós vamos para a parte da condenação, no segundo estudo, que diz assim: 2 dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras. Esse estudo, ele é lido, porque é um incentivo a nós a ler e a conhecer a verdade, tá bom? Então nós vamos estudar ele junto, né? E aprender junto. 2 dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras, que dava vida para a cidade. Mais uma vez contemplou o templo em seu magnífico esplendor, como uma linda coroa sobre o monte sagrado. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, fez o primeiro templo, a mais esplendorosa construção que o mundo já viu. Depois de Nabucodonosor destruiu. Jesus viu tudo aquilo, o templo que Salomão tinha feito. E olha que Salomão era um homem mais sábio que existiu na época, né? Em Israel, né? E Jesus foi lá e contemplou tudo que Salomão tinha feito, que foi um gigantesco templo, uma coisa linda de se ver, né? Salomão fez lá o primeiro templo, mais esplendorosa construção, né? Que o mundo já viu. Nabucodonosor, ele foi rei de Jerusalém, né? Mas ele destruiu, né? E aí Salomão reconstruiu, né? Cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, Salomão reconstruiu, né? O segundo templo não foi tão grandioso quanto o primeiro. Nenhuma nuvem de glória e nenhum fogo do céu desceram sobre o seu altar. A arca e o propiciatório e as tábuas da lei não estavam lá. Nenhuma voz do céu revelou ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas nós estamos lendo a condenação de Jerusalém, tá? A presença viva daquele que é o próprio Deus revelado em carne. O desejar de todas as nações foi ao templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou em seus atos sagrados. Mas Israel recusou esse dom do céu, quando o humilde mestre deixou suas portas douradas naquele dia. A glória partiu do templo para sempre. As palavras do Salvador se cumpriram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus 23, 38. Vamos conferir Mateus? Vamos conferir. 23, 38. Vamos ver lá. Que a glória do Senhor esteja nesse lugar, né? Em nome de Jesus.
Gente, não se importam com a música não, tá? 23:38 diz assim, ó: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando Jesus olhou para Jerusalém e viu o quanto que eles judiavam dos profetas, o quanto que eles não se importavam com a palavra de Deus, que eles não quiseram aceitar nem o próprio Cristo, Jesus deixou bem claro para eles, né? A casa de vocês ficarão deserta. Por que que Jesus disse isso? Porque eles não queriam nada com nada, entendeu? Aí na hora que precisasse mais, na hora que chegasse a precisar do Senhor, tá? Eles não iam encontrar, né? Porque a casa deles estava deserta, o Espírito Santo não estava pousando ali. Os cachinhos, olha, cachinho e cachinho, né? É ruinzinho, mas eu amo isso aqui, ó, os cachinhos. E aí ele disse que a casa de vocês ficará deserta. Os discípulos ficaram surpresos com a predição de Jesus, que foi uma predição de destruição. A destruição do quê? Do templo, tá? Foi uma predição de destruição do templo, né? E do templo feita por Cristo, e quiseram entender as suas palavras, o que significava. Herodes o Grande havia doado generosamente tesouros, né? Herodes era muito rico, né? Tesouros, tanto romanos quanto judaicos, para o templo, né? Eles tinham doado blocos gigantescos de mármore e branco, foram enviados de Roma, formado parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção para eles, dizendo: olha, mestre, que pedras enormes! Tipo, que coisa linda, mestre! Tudo isso, mas olha só o que Jesus disse, né? Disseram que pedras enormes, né? Eles falavam, né? Chamando a atenção de Jesus. Aí, que construção magnífica, lá em Marcos 13:11, né? Eles disseram para Jesus: nossa, muita coisa feita, bem feita, pedras grandes, que construção magnífica. Tipo assim, não vai ficar nada, como é? Nunca vai acabar isso aí. Tipo assim, não tem? Nunca vai se acabar, né? Mas Jesus, em resposta, né? Falou, né? Uma resposta solene, mansa e branda, que os deixou perplexos. A resposta, né? Eu lhe garanto que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tipo, ó irmã Lu, ô irmão, ô fulano, tu tá vendo que prédio lindo, um prédio perfeito, mas te garanto que não ficará nada. Assim fez Jesus, disse para os discípulos: eu garanto para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra aí, que não seja derribada, tá? Os discípulos devem ter ficado assim, ó, lisonjeado com cada olho, dizendo: vixe, tudo isso, né? Se fosse nos dias de hoje, o povo ia falar assim: uxe, que homem de palavra, né? Mas não, Cristo sabia o que ia acontecer, porque nenhum agradaram a Deus. Eles não agradaram, até o próprio Cristo eles rejeitaram, né? Que não ficará pedra sobre pedra que não sejam derribadas, né? Mateus 24:2 diz isso. Vamos lá, vamos conferir aqui. 24, verso 2 diz assim: eles, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Viu? Para você ver como que é as coisas, como é real. E não ficará mesmo, e não ficou, e nem vai ficar. Entendeu? Aí o 24:3. Quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da tua destruição e da consumação dos séculos? Aos que tudo indica, os discípulos fizeram uma conexão entre a destruição de Jerusalém, o fim dos tempos. Os discípulos queriam ter alguns sinais que funcionassem como pista para o tempo do fim, né? Eles fizeram essa pergunta e
O fim deles era saber quando que vai ser o tempo do fim, como que vai acontecer essas coisas, né? Mas aí disse assim também, ó, para o tempo do fim, né? Já que ninguém sabe precisamente quando o Senhor virá, neste capítulo, Jesus alista uma série de eventos que tem interpretado como sinais ou indicadores de que a segunda vinda de Cristo está próxima. Então, o livro Grande Conflito, ele nos mostra, né? Ele mostra para nós tudo o que vai acontecer. A Bíblia mostra e o livro Grande Conflito, eu incentivo você a lê-lo, tá bom? Aí diz mais aqui, ó. O Senhor havia contado aos discípulos que viria uma segunda vez. Por isso, quando mencionou o que eu expliquei agora, o juiz sobre Jerusalém, a mente dele se voltou para essa vinda e perguntaram: diz-nos quando sucederão estas coisas, né? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos, né? Como eu li ali no 44, no 24:3, né? Como eu li e expliquei. Cristo lhes apresentou uma síntese de acontecimento importante antes do fim dos tempos. A profecia que proferiu tinha 2 significados. Enquanto prefigurava a destruição de Jerusalém, também predizia os terrores do grande dia final. Porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra de Jerusalém que não fosse derrubada, né? E também não ficará pedra sobre pedra no mundo para se contar a história. Não ficará. Com a vinda de Jesus, acabará tudo, tá? Não fica nada, viu? Nada. Então vamos lá. Cristo lhe apresentou uma síntese do acontecimento importante para o tempo do fim até o grande dia final. Recairia juízo sobre Israel, no caso sobre toda a terra, recairia o juízo sobre Israel por rejeitar e crucificar o Messias. Sobre Israel, porque eles não aceitaram a Cristo, não aceitaram o Messias, né? Então cairia juízo sobre eles. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou, viu? No lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Vamos ver? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Viu? Quem lê, entenda. 15 e 16. O abominável da desolação, o contexto claro dos 5 versículos seguintes. O verso 16 ao 20 é a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70, tá? Antes de Cristo. Portanto, esta profecia de Daniel 9, 26 e 27 aponta, dentre outros eventos, para a destruição de Jerusalém. Por quê? Por Roma, como foi destruído por Roma, né? E é muita coisa, se a gente fosse explicar tudinho, né? Era bom, né? Mas é isso, pessoal. O profeta Daniel falou que quem lesse, quem entendesse, né? Lucas 21, o 20 e o 21. Vamos aqui em Lucas 21 e o versículo 20 e o 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 21. 21 e o verso é o 20 e 21. Legal, né? Tudo junto. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Viu? 20 e 21, né? O 21. É isso aí, tá? Fujam. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que eu quero falar para vocês. Em seguida, Jesus volta a atenção para a destruição do templo, né? No verso 6.
dando um sinal que tornaria possível aos ouvintes escapar da catástrofe. Viu? Jesus deu um sinal e falou: fujam, saia, não entra nela. Tipo, sai dela, povo meu, senão vocês vão ser destruídos aí. Entendeu? Então ele deu mais um sinal do que poderia acontecer e que nós poderíamos nos livrar disso aí. Né? Quando os estandartes pagãos dos romanos fossem fincados no solo sagrado, fora dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam fugir em busca do quê? De segurança. Para escapar, não deveriam permitir nenhuma demora por causa dos seus pecados. Deus havia decretado juízo contra Jerusalém. Então, pelos nossos pecados, irmão, tem pessoas que dizem assim: mas por que a gente sofre tanto? Pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Irmãos, eu gravo vídeo. Eu não sei, eu acho que no YouTube eu tenho, não sei se eu tenho 40 já, mas é quase, né? O povo não quer saber da palavra de Deus, né? Como o povo não quiseram saber de Jerusalém, não quiseram saber de Jesus, né? Então, a gente está avisando a palavra do Evangelho, a gente está avisando o amor, só que o povo não quer, entendeu? E isso é muito ruim, porque isso é uma consequência dos nossos pecados. E essa consequência dos nossos erros, ela faz com que nós seja destruído. Como assim destruído, irmã Lu? Destruído assim como foi Jerusalém, não se importou com a vontade do Pai. Tá? E aí acaba entrando em ruína. Viu? Quando Cristo diz foge para os montes. Ele já estava dizendo: sai para vocês não caírem em ruína, porque senão vocês vão ser destruídos junto com ela. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas. Ainda hoje tem gente. Irmãos, eu tenho visto gente que fala assim: eu vejo que fulano é crente, vive na miséria. Cadê? Serve a Deus e não tem condição nenhuma. Entendeu? As pessoas comigo mesmo, irmãos. As pessoas falam muita coisa, sabe, muita coisa. Servir a Deus não é fácil, não. Por quê? Porque as pessoas acham que servir a Deus tu vai enricar, tu vai ter carrões, tu vai ter, e servir a Deus tu vai ter a salvação. O resto ele acrescenta se ele vê que tu não vai se desviar, né? Mas aquele povo, eles rejeitaram, acusaram o Cristo de ser o problema da vida deles, que eles sobrevieram por causa do próprio pecado, né? O problema do pecado eles acharam que foi o Cristo que colocou. Embora soubesse que ele não tinha pecado, declararam sua morte. Era necessário para a segurança deles, no caso da nação, para eles, né? Para Jerusalém, né? Eles achavam que concordaram na decisão do sumo sacerdote, né? Eles concordaram de que seria melhor Jesus morto do que vivo para eles. Concordaram com isso, né? E João 11, 47 ao 53, vamos ver lá. Eles acharam que fosse possível e era melhor, entendeu? E tiraram a vida de Jesus achando que... Só que eles não sabiam que ele é o dono da vida, né? Eles não sabiam. João 11. Eles não sabiam que ele ia ressuscitar porque ele era o dono da vida, né? E hoje não está diferente, meus queridos. Olha, eu quero dizer para vocês que esses estudos é uma série de estudo muito longa e eu vou fazer ele todo. Vamos ver aqui, João 11, 47 ao 53. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Você viu?
Que tristeza, né? Vamos 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. O 52. E não somente pela nação, mas também pela rua, para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. O último, 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Você viu? Achavam que Jesus era um perigo para eles. Achavam que Jesus não, se não tiver cuidado, esse homem vai nos destruir, porque para ele Jesus trazia destruição. E não, ele não trazia destruição. Ele decretou a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque a condenação daquele povo. Por quê? Porque o povo rejeitava, o povo não o queria. Se o povo tivesse se voltado e buscado ao Senhor e se arrependesse, tudo teria sido diferente. Mas eles não queriam, né? Diz assim: os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas, como eu vi lá, desculpa, eu já li, né? Aqui diz no último parágrafo: enquanto matavam o Salvador, porque ele havia condenado seus pecados, consideravam-se o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor Jesus os livrasse dos seus inimigos. Você viu? Você viu como é que é as coisas? Eles fizeram assim e ainda esperavam, né, que Jesus, né, livrasse eles dos inimigos. Você viu como é que é a humanidade, meus queridos? Então, essa foi a condenação. Nós vimos a destruição e estamos vendo a condenação de Jerusalém, tá? O próximo estudo vai ser a paciência, o tema. E a gente está vendo as coisas acontecer a cada dia, né? E a gente vê que muitas pessoas, né, rejeitam a Cristo, né, não? E a gente precisa pregar o Evangelho e quer. Eu amo fazer isso, adoro fazer isso. Porque hoje, irmãos, nós temos que buscar Jesus como único e suficiente Salvador e temos também que aceitá-lo de todo o coração e não rejeitá-lo. Eu espero que vocês vejam esse vídeo, que vocês estudem junto comigo. É um estudo lido, mas é abençoado pelo Espírito Santo. Eu quero que vocês dêem um like lá, Maria dos Anjos Estudo Bíblico. Compartilhe meus vídeos para que eu possa, meus queridos, alcançar pessoas, né, para estudar mais a Bíblia, né? Mostra aí aonde que eu tenho que mudar, como que eu tenho que fazer, porque meus vídeos é simples. Meus vídeos não tem, eu tenho adição de vídeo, eu tenho, só que eu não sei colocar. Eu tenho várias coisas, mas eu não sei colocar edição de vídeo no vídeo para ter a abertura, para poder começar. Então eu peço que vocês estejam me ajudando, compartilhando, dando like, tá? Eu sou adventista do sétimo dia, mas eu prego para todas as pessoas, para todos as pessoas que querem ouvir a palavra, que querem aceitar, que querem estudar comigo, tá? Esteja à disposição. Entra, dê like nos meus vídeos, visualiza meus vídeos, me ajudem aí, tá? Eu não estou vendendo a palavra de Deus, não. Eu quero que alcance o Evangelho. O Evangelho alcance muitas pessoas simples, porque tem muitas pregação, tem sim, tem pessoal da minha igreja, de outras igrejas, só que tem pregação que as pessoas gostam, porque é mais simples, porque é mais humilde, né? Então eu espero que vocês estejam aí dando like, curtindo, se inscrevendo. Vão lá, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos no YouTube, é o canal que eu escolhi para distribuir a esperança. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus quero pedir a Ti, Senhor, a graça e a misericórdia e Te agradecer por o estudo dessa tarde. O Senhor Deus esteja no meu coração. É o que eu Te peço e Te agradeço por amor de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos.